Hoje vamos estudar um pouco sobre a tabuada. A princípio, eu quero mostrar para vocês uma definição do que é a tabuada. Temos aqui a seguinte definição. A tabuada é uma tabela matemática usada para definir uma operação. Então, é na tabuada que nós temos a definição, o resultado de uma operação. E essa operação ela pode ser a adição, a subtração, a multiplicação ou a divisão. E nesta aula vamos mostrar um pouco sobre a multiplicação. Vamos entender o porquê de alguns resultados de uma operação. A princípio temos aqui a operação 2 vezes 1. Nós já sabemos o resultado de que 2 vezes 1 é igual a 2. Mas eu quero mostrar para vocês o porquê que 2 vezes 1 é igual a 2. Quando você fala 2 vezes 1, 2 vezes 1, no próprio enunciado da questão, lhe dá um meio para você encontrar o resultado. 2 vezes, dizem que é 2 vezes um numeral. E que numeral é esse? É 2 vezes o numeral 1. Para você entender, é a mesma coisa que se tivéssemos dois grupos contendo um elemento em cada um. Então, se eu tenho dois grupos e em cada um existe um elemento, somando 1 mais 1, eu tenho um valor 2. Mais adiante, o próximo enunciado, 2 vezes 3 é igual a 6. Já sabemos disso. Mas por que 2 vezes 3 é igual a 6? O próprio enunciado, quando você fala a operação, já lhe dá um meio para encontrar a resposta. É 2 vezes 3. É esse 3 duas vezes. A mesma coisa como se tivéssemos dois grupos contendo em cada grupo 3 elementos. 1, 2, 3 em cada um. Então, se você tem dois grupos com 3 elementos em cada um, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí a resposta, o porquê que 2 vezes 3 é igual a 6. O próximo, 2 vezes 0 é 2 vezes, é esse numeral 2 vezes. Então, que numeral é esse? 0. Então, é como se você tivesse dois grupos contendo sem nenhum elemento dentro dele. Se não tem nenhum elemento dentro dele, então é igual a 0. E aqui vai aquela regrinha na multiplicação de que todo número multiplicado por 0, ele é igual a 0. Próxima, 2 vezes 5. 2 vezes, está dizendo que é esse numeral aqui, 2 vezes. Em outras palavras, é como se você tivesse dois grupos contendo 5 elementos em cada um. Aí você agora somente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está aí a resposta de que 2 vezes 5 é igual a 10. Mais adiante, 2 vezes 6 é 2 vezes, é este numeral 2 vezes, o 6 2 vezes. Você tendo dois grupos contendo 6 elementos em cada um. Aqui eu tenho em cada grupo 6 corações, então apenas contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 2 vezes 6 é igual a 12, o mesmo que 6 mais 6. Mais adiante, 2 vezes 2 é 2 vezes esse número aqui, ó, esse número aqui 2 vezes. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse dois grupos, como eu tenho aqui embaixo representado, com 2 elementos em cada grupo aqui. Se eu tenho dois grupos com 2 elementos em cada grupo, apenas contar. 1, 2, 3, 4. Portanto, 2 vezes 2, eu tenho um numeral igual a 4. Próximo, 2 vezes 9 é o 9 duas vezes, que é igual a 18. E por que 2 vezes 9 é igual a 18? Porque é como se eu tivesse dois grupos também contendo 9 elementos em cada grupo. Se eu tenho 9 elementos em cada grupo, é o mesmo que 9 mais 9. Então, 9 mais 9 eu tenho um total de 18. Só você ir conferindo. E para finalizar, temos aqui 2 vezes 7. É este número 2 vezes. Vamos, para facilitar o nosso entendimento, o primeiro número que vier na multiplicação será o número de grupos que eu vou ter. Então, aqui eu tenho 2 vezes 7, então serão dois grupos com 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 mais 7 tem um total de 14. E por último, 2 vezes 10 é o 10 duas vezes. Olha, o primeiro é o 2, ele vai indicar o número de grupos. Eu tenho aqui 2 grupos e 10, o número de elementos que entrará nesse grupo. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. 10 mais 10, 20. 2 vezes 4, o mesmo processo. É esse número 2 vezes. O primeiro vai representar o número de grupos. Eu terei 2 grupos e em cada grupo eu terei 4 elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 tem um valor de 8. E agora, realmente, finalizando a nossa aula sobre a multiplicação, 2 vezes 8 vou ter 2 grupos contendo 8 elementos em cada grupo. Só lembrando, como já falei anteriormente, o primeiro número vai indicar o número de grupos que eu vou ter. Então, aqui eu tenho 2, então serão 2 grupos. Com quantos elementos em cada grupo? Com 8 elementos em cada grupo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 2 grupos com 8 elementos, é o mesmo que 8 mais 8, igual a 16. Então, é bem simples a multiplicação. Apenas você forme grupos com uma quantidade e some essas quantidades e terá o resultado. A multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Então,